Nós vamos falar hoje sobre o Dr. Bezerra de Menezes, uma pessoa muito importante para a nossa doutrina, que teve vários apelidos e que nós vamos ver no decorrer do que nós estamos aqui conversando, como ele nos ajudou e continua nos ajudando. Vamos ver. Gente, nós conhecemos o Dr. Bezerra de Menezes por vários alcunhas, né? O médico dos pobres, o 13º apóstolo, o Kardec brasileiro. E vamos ver por que isso tudo, né? O médico dos pobres, ele ganhou esse apelido pelos que os seus colegas mesmo de profissão é que puseram esse apelido nele, porque disseram que o consultório dele vivia cheio de pobre, porque realmente ele não cobrava nada de quem não tinha dinheiro e às vezes também não cobrava até de quem tinha, tá? Depois nós vamos ver mais adiante. 13º apóstolo, por quê? Como que é isso, 13º apóstolo? Bezerra de Menezes, em outras encarnações, lá no tempo de Jesus, vocês lembram de Zaqueu, aquele publicano que ficou lá em cima da árvore e que Jesus passou e disse: Zaqueu, desce daí, porque hoje eu vou vou comer na sua casa, vou posar na sua casa. Pedro e João ficaram indignados. Porque como? Ele era um publicano, ele é um cobrador de impostos, ele era um hebreu que estava indo contra a, os irmãos dele e em favor dos romanos. Mas Jesus, com toda aquela paciência dele, foi e foi comer na casa de Zaqueu. Mais tarde, Zaqueu se converteu ao cristianismo, ficou encantado e pediu para ser batizado. Ele pediu que batizassem ele, exatamente os dois que eram contra, Pedro e João. Então, ele foi batizado e foi batizado com o nome de Matias, aquele discípulo que ficou depois no lugar de Judas Iscariotes. Então, por isso, ele tem o apelido de 13º apóstolo. O doutor Bezerra também é considerado Kardec brasileiro, porque antes dele encarnar, a gente não faz aquele contratinho? Pois é, o próprio Ismael veio até ele e disse que ele seria um emissário do alto para propagar a doutrina espírita no Brasil, na pátria do Evangelho. Então, isso daí a gente vê no livro de Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, né? Psicografado por Chico, que era de Humberto de Campos. Nós vemos também, né, ele como depois é, é, Parmênio. Lembra do irmão Parmênio? Aquele do Ave Cristo, que ele tinha a casa dos benefícios e que a casa foi queimada e ele foi queimado junto? Ele também foi o irmão Parmênio. Então, nós estamos vendo, Diário, para quem não viu, vê Diário de um Espírito. Tá, legal, Afonso, obrigada. Então, vejam bem, ele tem vários alcunhas e todos eles se encaixam muito bem em Dr. Bezerra. Então, depois desse contrato que ele fez com Ismael, de que ele viria propagar a religião espírita no Brasil, Ismael falou para ele que ele ia lutar muito, mas que o alto, né, a espiritualidade amiga sempre daria
apoio a ele. Então, no dia 29 de agosto de 1831, vejam bem, logo depois da abdicação de Pedro I, né? Então, nascia Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, que ele era filho de uma família abastada, Pode botar, Bruno, o retratinho dele. Ele era filho de uma família abastada, eles tinham muitas fazendas, gado, lá no Ceará, no córrego, né? Na Fazenda Santa Bárbara, que era o distrito de Riacho do Sangue. Hoje peraí, hoje é Jaguaretama, no Ceará. Política, né? Ele era o chefe do Partido Liberal lá em Riacho de Sangue, e ele vinha, né, com essa missão. Ele foi matriculado vamos dizer assim, no primário, né? E o diretor da escola chamou o pai dele e disse: Olha, seu filho é um gênio, eu não tenho mais nada para ensinar ele. Então, mas aí aconteceu o seguinte: o pai dele perdeu tudo e, com perseguição política, foi para Serra dos Martins, lá no Rio Grande do Norte. E lá ele matriculou o menino na, na escola de latinidade, que era para ele estudar latim. Só que 2 anos depois, Bezerra já sabia tudo sobre latim, porque ele foi romano, ele sabia tudo de latim e ele até é, ficava substituindo o professor quando o professor faltava. Ficou lá esses 2 anos e aí a sua família volta, já pobre, a sua família volta para o Ceará, mas aí eles ficam em Fortaleza, e o menino acaba de completar seus estudos no Liceu do Ceará. Em 1800 e em 1851, quer dizer, com 20 anos, ele resolve vir para o Rio para estudar medicina. Mas a família era muito pobre. Então, eles fizeram, né, assim, um acerto lá de contas e deram para o menino R$ 400 para que ele viesse para o Rio de Janeiro. Chegando aqui, ele resolveu dar aulas particulares de matemática. E aí tem aquele caso que muitos de nós conhecemos, né, do aluno que apareceu porque ele já estava endividado, já estava querendo ir embora, voltar para o Ceará, já estava querendo desistir de tudo. Então apareceu na porta dele um aluno que disse para ele: doutor Bezerra, eu quero que o senhor me dê aula de matemática até o fim do ano, porque senão eu não vou passar e vai ser muito complicado. Tá, então tá, eu vou dar aula para você até o fim do ano. Não, mas aí eu vou pagar o senhor agora até o fim do ano. Não, mas eu não. Aí Bezerra falou: não, mas eu não posso receber isso porque você ainda não veio para as aulas. Quando você vier, você vai me pagando. Não, doutor, por favor, o senhor receba esse dinheiro, mas isso daí já era a espiritualidade amiga mexendo os pauzinhos e ajudando a ele, né? O senhor receba esse dinheiro, porque senão eu vou ficar com dinheiro, eu vou gastar. E aí não vou ter como pagar o senhor. Aí Bezerra ficou com o dinheiro, era exatamente R$ 50.000 que ele devia a uma pessoa ali que ele tinha pedido o dinheiro, e por isso ele estava já desesperado, querendo ir embora, e ele pagou esse amigo e ficou tudo certo. E este aluno nunca apareceu para ter aula. Nunca apareceu.
Então, veja só, ele veio para cá fazendo o curso de medicina, com toda, como sempre, aluno exemplar, ótimas notas, e ele foi, em 1842, ele foi, 1842 nada, 1856, ele se doutorou em medicina e ficou como assistente do chefe lá de cirurgia, que era o doutor Manuel Feliciano Pereira de Carvalho, que era o cirurgião-tenente e ele ficou como assistente. Aí também ele foi membro titular da Academia Imperial de Medicina, onde ele escreveu muitos artigos sobre medicina. Inclusive, o artigo dele principal era sobre o cancro, né? Que era um negócio muito, naquela época, bem complicado. Então, ele escreveu esses artigos e pediu para ingressar no Exército. Então, estava muito bem, ele era militar também. Ele pediu para ingressar no Exército e ficou como cirurgião assistente. Acontece que, em 1858, ele casou com Dona Maria Cândida de Lacerda, a sua primeira esposa. Ela influenciou que ele não queria ser político, porque ele já tinha, né, aquele traumazinho que o pai dele perdeu tudo por causa da política, foi, foi, foi perseguido politicamente. Então, ele foi, mas com insistência da esposa e de uns amigos lá em São Cristóvão, ele resolveu se candidatar. Então, ele entra para a política em 1863, e fica na política até 1885, tá? Vocês vejam que é um período bem grande em que ele foi um político exemplar, em que nunca, né, ele tinha um ditado que ele dizia que ele só era a política é a melhor maneira de se fazer justiça social. A política boa, lógico, né? E ele nunca pegou nada que não fosse dele na política. Durante esse período, ele apenas ficou afastado da política há 4 anos, mas ele nunca deixou de clinicar. Ele continuava clinicando. Então, ele ficou afastado 4 anos porque eles juntaram um dinheirinho, ele e os amigos, e fizeram a companhia de como é que é o nome? Peraí. A Companhia Arquitetônica. É um negócio meio complicado, mas é o nome da companhia. E aí eles abriram o Boulevard 28 de Setembro. Eu andei muito nesse boulevard, porque eu fui criada em Vila Isabel. Então, o Boulevard 28 de Setembro, e ele. Mas acontece que, durante esses 4 anos, eles fizeram esse boulevard, fizeram outras coisas também, eles fizeram a estrada de ferro Macaé-Campos, mas acontece que ele mudou a política, né? E eles todas, né? Todas essas companhias têm um subsídio do governo. Então, eles faliram e o doutor Bezerra voltou para a política. Aí, ele também dizia o seguinte, que, que a política, ele exerceu esse cargo e nunca ele levou vantagem alguma, né? Então, aí, como que ele chegou ao espiritismo? Ele custou.
tá? Não foi assim de estalo, não. Veja só, ele foi criado numa família de, de católicos. Ele, uma entrevista que ele deu para o Reformador, ele diz exatamente isso, que ele seguia todos os dogmas, mas que ele achava aquilo muito complicado, porque ele não tinha como não tinha embasamento para ele aquilo. Ele é uma pessoa muito inteligente, para ele aquilo não tinha embasamento. A única coisa que ele era a única luz que ele via no catolicismo era que a existência da alma e que Deus era a criação, e criava a alma e todas as outras coisas. Então, ele ficou, né? Ele em 1900, 1800, 1900. Ele, em 1856, em 58, ele fica viúvo e se casa em 1865 com a irmã, por parte de mãe, da, da esposa dele, da primeira esposa dele, a dona Cândida Augusta de Lacerda Machado. E com essa senhora ele teve 7 filhos, que com a primeira ele teve 2, mas com essa senhora ele teve 7, que aí dizem que há uma controvérsia, uns dizem que ele teve 12, 6 e por aí. O livro que eu pesquisei foi que ele tinha 7 filhos com essa senhora. E com ela ele ficou até o seu desencarne. Então, como que ele chegou para o espiritismo? Ele mesmo conta que ele era cético dos 19, 20 anos, quando ele veio estudar medicina, ele ficou cético, mas ele nunca perdeu aquelas 2 luzinhas dele da existência da alma e que Deus era o criador da alma e de todas as coisas. Acontece que ele tinha um amigo que levou uma vez para o consultório dele a Bíblia. Mas a Bíblia tinha umas gravuras lindas e ele se interessou pelas gravuras. Mas, em se interessando pelas gravuras, ele acabou lendo a Bíblia toda. E ele achava, aí ele conseguiu achar. Em 1875, vejam bem a distância. 1875, ele teve contato com o Livro dos Espíritos, dado por um amigo dele, em que esse amigo dizia que ele tinha traduzido o Livro dos Espíritos e deu de presente para Bezerra. Aí Bezerra, quando o consultório dele era no centro da cidade, ele morava na Tijuca, ali na altura da Muda, ele era uma viagemzinha bem grande, né? De 1 hora e meia. Ele pegou aquele livro e disse assim: Ah, eu não vou para o inferno só porque eu vou ler uma filosofia diferente, né? E começou a ler. Começou a ler aquele livro e ele dizia: Mas isso tudo aqui eu já sei. Por que será? Eu não estou entendendo. Mas mesmo assim, ele ficou, fez pesquisa. O que fez realmente ele se converter foi que, em 1800, ele teve uma dispepsia e ele viu ele soube de um médico não, de uma pessoa que era um médium e que ele receitava mediunicamente, que era João Gonçalves do Nascimento. Ele achava aquele negócio meio estranho, mas realmente ele ficou curado da dispepsia e o sobrinho dele ia pegar os remédios para ele. E ele ficou com a pulguinha atrás da orelha, porque esse médium nunca tinha visto ele. Então, e ele receitava para ele, falando: Adolfo, você tem isso assim, assim. Depois houve também, que aí realmente ele desmoronou,
foi o caso da esposa dele, que a esposa dele foi declarada com tuberculose. Naquela época, a tuberculose era uma coisa muito, muito braba. Ele, ele mandou esse nascimento, mandou para ele, dizendo que se os médicos soubessem a relação que o pulmão, o coração e o útero têm, que eles não iam dizer tanta bobagem, que o problema da esposa dele era de útero, não era de pulmão, e a esposa dele ficou curada. Então, vejam só, é, ele ganhou o livro dos Espíritos em 1875, mas somente 11 anos depois, em 1886, ele já tinha largado a política, que ele largou em 1885. Em 1886, ele vai numa assembleia com 1.500 pessoas e ele se declara verdadeiramente espírita. Em 1885, pode botar farmácia. Em 1885, ele foi. Ó, aqui. Ele começou a clinicar, o consultório dele já não era mais essa maravilha. Ele foi para essa farmácia Cordeiro, que era no Meier, que era de um amigo dele. Aí também tem outro caso interessante. Aqui, ó, Fundação Bezerra de Menezes. A esposa dele, eles tinham que comer, né? Então, a esposa dele foi lá e falou com o seu cordeiro, o dono da farmácia, e disse para ele: olha, o senhor, por favor, cobra dele, cobra as consultas, né? Porque nós não temos como viver. A Bezerra sabia, e ele falou para o amigo: olha, você cobra só de quem pode. Quem não pode, você não cobra. Aí o que aconteceu? Um belo dia, bate lá no consultório dele uma senhora com um filhinho subnutrido, bem, bem ruinzinho, e Bezerra vê essa criança e passa uma receita. Quando ele passa uma receita, a senhora começou a chorar. Então, chorava Bezerra de um lado e a senhora do outro. E ela disse assim: doutor, a gente não tem dinheiro nem para comer. O que eu vou? Eu não tenho como comprar esses remédios. Aí ele desceu à farmácia, virou para o amigo dele e disse para ele: você já pegou o dinheiro das consultas de ontem? Já depositou? Aí o amigo falou: não, ainda estão aqui. Ah, então me dá. Ele pegou esse dinheiro, que seria para a família dele, e deu para essa senhora ir lá comprar os remédios do filhinho dela. Depois que ele saiu da. Aí, quando ele se declarou em 1886 verdadeiramente espírita, ele começou a fazer a divulgação do espiritismo através do pseudônimo de Max. Então, ele escrevia para o Jornal do Brasil, Gaveta de Notícias, O País, que eram uns, uns jornais de grande aceitação na época. E foi também, ele fez algumas coisas para a FEB, o Reformador. Ele criou, né? Ele trabalhava na casa de Ismael, que era um centro que tinha dentro da FEB, né? E ele fazia com que todas as vezes, uma vez por semana, sistematicamente, houvesse o estudo do Livro dos Espíritos, né? Ele deixou algumas obras, 15 obras apenas, sendo 12 romances e 3 estudos, tá? Eu, sinceramente, não li nenhum deles ainda não. É A Casa Mal-Assombrada, Casamento e Mortalha, são, né? E
Aí, o que que aconteceu? No dia 11 de abril, que é o que nós estamos comemorando hoje, de 1900, Bezerra desencarna. Mas como foi o desencarne dele? Ele estava sofrendo muito desde dezembro e ele, com a esposa dele do lado, ele deu a mão a ela, fechou os olhos e fez uma prece a Maria Santíssima, que ele tinha muita, muita fé. Ah, ele também foi um homem de muita fé, porque ele. O que que é? Está na hora? Ele é um homem de muita fé. Ele era um homem de muita fé, porque uma vez, como ele era aquele que ele dizia que o médico não tem hora, não tem, né? Que tinha que coisa. Uma vez ele chegou cansado do consultório, tomou banho e foi jantar. Quando ele foi jantar, tocaram a porta da casa dele. Ele ficou, bom, mas como que eu vou se a minha filha está doente? A minha filha está com febre e eu tenho que cuidar da minha filha. Não, mas eu tenho que cuidar dessa criança. E era um lugar longe e tal. Ele disse: não, mas pode deixar, Jesus cuida da minha filha. Ele foi, cuidou da criança, e quando ele voltou, realmente a filhinha dele estava sem febre, comendo, e tudo se resolveu. Então, veja só, ele era muito devoto de Maria Santíssima. Então, ele deu a mão, né, pelo desencarne dele, e fechou os olhos e pediu a Maria Santíssima que acabasse com aquele sofrimento, porque todos estavam sofrendo em volta dele, e né, que acabasse com aquilo. Aí, quando ele abriu os olhos, ele viu a Maria Cândida, a primeira esposa dele, que já tinha falecido, e a Celina, que era um emissário de Maria Santíssima. E Celina disse para ele: olha, pelos seus feitos, você pode agora você pode ir para onde você quiser. Ele disse: não, mas eu não quero ir para lugar nenhum, eu vou ficar aqui e ajudar todas as pessoas necessitadas e que fiquem bem. Então, gente, Dr. Bezerra, né, foi realmente o Kardec brasileiro, porque ele botou muita, né? Só essa dele botar é uma coisa que eu sinto falta, nós estudarmos o livro dos Espíritos, né? E ele botava lá na FEB, ele foi presidente da FEB, ele foi vice-presidente, ocupou vários cargos na FEB e foi muito bem sucedido. Então, gente, olha só, agora nós não vamos ter a meditação, nós vamos ouvir uma, um hinozinho ao doutor Bezerra, vamos elevar nosso pensamento, vamos pedir. Ah, olha, isso tudo aqui que eu falei com vocês, né? Porque a gente tem que botar a bibliografia, né? Os livros consultados foi o 13º Apóstolo, de Jorge Damas Martins, Lindos Casos de Bezerra de Menezes, do Ramiro Costa, Bezerra de Menezes, Fatos e Documentos, do Luciano Klein Filho, que foi organizador, várias palestras, e uma palestra que me ajudou muito, né, para essa questão do desencarne, não sei o quê, foi do nosso irmão, né, Luiz Cláudio Alfradique. Muito bonita essa palestra dele, que ele fez durante a pandemia, no Lar Frei Fabiano, lá no Meia. Muito bonita. E se vocês puderem, bota no YouTube, bota Luiz Cláudio Afradique falando de Bezerra de Menezes, que vocês vão ver essa palestra linda, maravilhosa. Tá? Então, nós agora vamos ouvir um hino ao doutor Bezerra, vamos elevar nossos pensamentos, vamos pedir a Maria Santíssima, né? Já que ele era tão devoto de Maria Santíssima, que ampare todos nós, ampare a nossa amiguinha
Marisa, o filho da Helenil, e que todos nós que estamos precisando um pouquinho de paz. Ó vinde, bom amigo, amado benfeitor, das luzes do infinito de cintilações. Ó vinde amenizar a nossa grande dor, espargindo em mãos cheias as consolações. Bezerra de Menezes, servo do Senhor, apóstolo do bem a nos iluminar, celeste mentor em passes de amor, águas fluidificai, movimentai vossas falanges protetoras, dai-nos as bênçãos redentoras, balsamizando os corações. O sofrer é um bem divinal que o Senhor nos envia do astral, é o cadinho imortal da perfeição, a nos redimir das nossas vidas mal vividas ante o Evangelho todo luz, que é a apoteose do amor. Redime a nossa dor com Jesus. Movimentai vossas falanges protetoras, dai-nos as bênçãos redentoras, balsamizando os corações. O sofrer é um bem divinal que o Senhor nos envia do astral, é o cadinho imortal da perfeição, a nos redimir das nossas vidas mal vividas ante o Evangelho todo luz, que é a apoteose do amor. Redime a nossa dor ante o Evangelho
a nossa dor com Jesus. Redime a nossa dor com Jesus. Meus filhos, por um minuto apenas, pensemos no infinito amor que Deus tem por seus filhos. Por um minuto apenas, pensemos na paciência inesgotável de Deus para conosco. Por um minuto apenas, recordemos os irmãos que padecem sofrimentos maiores do que os nossos, resignados e confiantes na proteção infalível do Pai. Por um minuto apenas, pensemos que Deus pode modificar a nossa vida agora mesmo, se a nossa fé permanecer inabalável. E, de minuto em minuto, façamos do nosso dia um dia de luz, e a luz de Deus jamais nos deixará em trevas. Bezerra de Menezes, por José Carlos de Luca.